comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Quando uma alma goza da presença amorosa de Deus, todas as dores, os desprezos e os maus tratos, ao invés de afligirem, consolam, pois são motivo para oferecer a Deus alguma prova de seu amor. Santo Afonso Maria de Ligório. Amados irmãos e irmãs caríssimos, chegamos ao terceiro domingo da Páscoa, 19 de abril de 2026. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos para meditarmos a palavra do Senhor. Lucas 24, do 13 ao 35, os discípulos de Emaús. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Meus irmãos e minhas irmãs, sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos a cada dia meditarmos a palavra do Senhor e crescermos na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto tristes e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um grande profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, a Igreja nos apresenta um dos relatos mais belos e profundos do Evangelho, o caminho de Emaús, narrado em Lucas. 2 discípulos caminham tristes, desanimados, deixando Jerusalém. Eles haviam depositado sua esperança no Mestre Jesus Cristo. Mas agora tudo parecia perdido. Eles disseram: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Esta frase revela um coração ferido, uma fé abalada, uma esperança frustrada. E aqui está o nosso primeiro ponto para a meditação de hoje. Quantas vezes também nós caminhamos assim, tristes, abalados, desesperançosos, continuando andando, porém, cumprindo apenas obrigações, mas por dentro desanimados, decepcionados com a vida, com as pessoas, com a empresa, com o trabalho. A fé, meus irmãos, ela não desaparece totalmente, mas ela fica obscurecida. O Evangelho diz que Jesus se aproxima e caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Isso é significativo. O ressuscitado está presente, mas seus olhos estão impedidos de vê-lo. Não porque Jesus esteja distante, mas porque o coração deles está fechado pela tristeza, pelo medo. Aqui encontramos uma verdade central da nossa fé. Cristo ressuscitado nunca abandona o seu povo, mesmo quando não o percebemos. Ele caminha conosco, ele entra nas nossas estradas, nas nossas crises, nas nossas dúvidas, e é capaz de transformar a nossa realidade. No caminho, Jesus pergunta: o que ides conversando pelo caminho? Ele não ignora a dor deles, ao contrário, faz com que expressam o que carregam no coração. Porque Deus nos escuta. O coração começa muitas vezes assim, abrindo-se à oração, abrindo o coração, dizendo a Deus aquilo que sentimos sem máscaras. É um modelo de oração que a gente precisa todos os dias fazer. Depois de ouvi-los, Jesus começa a explicar as Escrituras. Ele mostra que era necessário que o Messias sofresse para entrar na glória. Aqui está outro ponto importante da doutrina cristã. A cruz não é fracasso. É caminho de salvação. O sofrimento de Cristo não foi um acidente, mas parte do plano de amor de Deus. E isso também ilumina a nossa vida. Muitas vezes não entendemos os sofrimentos que enfrentamos, mas à luz de Cristo aprendemos que Deus pode transformar a dor em redenção, cruz em vitória, morte em vida. O texto diz que os corações dos discípulos começaram a arder enquanto ele explicava as Escrituras. Esse coração ardente é sinal da ação da graça de Deus. Quando a palavra de Deus é anunciada com verdade, ela não é apenas informação, ela transforma, ela aquece, ela ilumina e impulsiona. Por isso a Igreja sempre insistiu na centralidade da palavra. Na Santa Missa, antes de reconhecermos Jesus na Eucaristia, somos preparados pela escuta das Escrituras. É o mesmo caminho de Emaús, palavra e pão. Chegando ao destino, os discípulos fazem um pedido simples, porém muito profundo. Fica conosco, Senhor. Essa deve ser também a nossa oração. No mundo marcado por tantas incertezas, precisamos pedir constantemente a presença de Cristo em nossa vida. E então acontece um momento decisivo. Ao partir o pão, eles o reconhecem. Aqui está o coração do Evangelho e da vida cristã, a Eucaristia. Jesus é reconhecido no partir do pão. Não é apenas um gesto simbólico, mas um sinal real de sua presença. A Igreja sempre ensinou que
Na Eucaristia, Cristo está verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade. Os discípulos reconhecem Jesus ali, como nós somos chamados a reconhecê-lo em cada Santa Missa. Muitas vezes participamos da Eucaristia de forma distraída, sem perceber a grandeza do que acontece. O mesmo Cristo ressuscitado que apareceu aos discípulos se faz presente no altar. E naquele momento Jesus reaparece da vida dele. Por quê? Porque agora ele já sabe onde encontrá-lo, na palavra e no pão. A consequência imediata, eles se levantam e voltam para Jerusalém. A tristeza se transforma em missão. Quem encontra verdadeiramente Cristo não pode ficar parado, torna-se testemunha. Eles voltam à comunidade e anunciam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Irmãos e irmãs, esse evangelho nos convida a 3 atitudes concretas. Primeiro, deixar que Cristo caminhe conosco. Segundo, escutar a palavra com o coração aberto. Terceiro, participar da missa com mais consciência, mais amor e mais fé. Talvez hoje você esteja como aqueles discípulos, desanimado, confuso, sem enxergar a presença de Deus, mas o Evangelho nos garante, Ele está ao nosso lado. Peça com simplicidade: fica conosco, Senhor, e permita que Ele transforme nosso coração de frio em ardente, de triste em missionário, de perdido em reencontrado. Que a Virgem Maria, que nunca se perdeu e nunca perdeu a fé, nos ajude a reconhecer seu Filho vivo no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Expedito, rogai por nós. São Daniel Comboni, rogai por nós. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao